temam, ou te reverenciem, ou te respeitem. Vou ler mais uma vez, que eu acho muito importante esse texto. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Observa bem a situação que o salmista estava vivendo. Das profundezas, de uma angústia profunda, de uma situação humanamente desalentadora. É como se ele estivesse lá no fundo do precipício. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele estava totalmente quebrantado e suplicando por livramento. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele sentia que era um pecador, sentia que o seu pecado era um grande problema, e possivelmente, em função de algum pecado, ele estava vivendo essa situação tão difícil. Mas ele estava quebrantado, ele estava buscando a presença do Senhor. E ele disse: se o Senhor observar as iniquidades, quem subsistirá na tua presença? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam, ou reverenciem, ou respeitem. Aqui está uma pessoa, um homem, profundamente angustiado, profundamente cansado, numa situação que ele considerava lá nas profundezas, lá no fundo do poço. Ele começou a orar, sentindo-se lá no fundo do poço. Queridos, não importa a situação em que nós estejamos, não importa o tamanho do problema, da luta, da dificuldade que estejamos passando, a oração muda as coisas. Aqui o salmista, ele sabia que Deus pode perdoar pecados. Então ele se considerava como um pecador. E ele disse: Senhor, se o Senhor olhar só para o pecado, quem é que vai subsistir na tua presença? Ele sabia que Deus conhece o coração de todas as pessoas. Deus conhecia o coração dele. Ele disse: Senhor, se o Senhor observar o meu pecado, a minha iniquidade, eu não vou prevalecer. Mas contigo está o perdão, para que te temam. Olha a consciência que esse homem tinha. Ele tinha consciência de que era pecador. Se Deus olhasse só para o pecado dele, ele não teria salvação. Ele não sairia daquela situação tão adversa. Mas ele disse: contigo, Senhor, está o perdão. Ele estava em busca de perdão. A única saída dele era ser perdoado. Contigo está o perdão, para que te temam, para que te respeitem, para que te reverenciem. Quando nós buscamos a Deus em temor e tremor, Deus responde à nossa oração e perdoa o nosso pecado e nos arranca das profundezas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é verdade? Muito delicado. Uma situação em que o mundo inteiro está se sentindo como se estivesse dentro de um grande buraco, nas profundezas de um grande problema. Ninguém tem certeza e segurança de nada. A sociedade está totalmente fora de controle nas suas emoções.
as nossas autoridades estão correndo para lá e para cá para tentar encontrar uma solução. Mas está difícil. O problema é grande demais. A situação foi além da capacidade de países, até mesmo países riquíssimos, controlar. A situação está fora de controle. Sentimos-nos como nas profundezas de um grande abismo. Mas existe um Deus perdoador. Um Deus que levanta o abatido. Um Deus que restaura as nossas forças. Um Deus que conhece a nossa situação. A Ele hoje nós dirigimos as nossas orações. Amém? Clamamos a Ele, porque só Ele pode nos tirar desse poço tão profundo. Portanto, nada é tão reconfortante do que experimentar a sensação de ser perdoado. A sensação de ser perdoado é a mesma de estarmos congelando num frio abaixo de zero e alguém vem, acende uma fogueira e nos envolve com um cobertor quentinho. As nossas forças e esperanças são renovadas. É desse jeito. É como se nós estivéssemos no limite das nossas forças físicas, congelando ali, sem nenhuma possibilidade de reverter aquele quadro, de escapar dali com vida. Mas vem alguém, acende uma fogueira e nos envolve com um cobertor quentinho. As nossas forças são renovadas, o nosso ânimo é renovado e nós revivemos. Quando nós somos perdoados, nós temos um novo alento, temos uma nova alegria, uma nova disposição, temos mais forças para continuar. Levantamo-nos e continuamos a nossa jornada de fé. Quando somos perdoados, nos sentimos livres para recomeçar e avançar sem nenhum sentimento de culpa. O perdão tira toda a culpa. Gente, que coisa deliciosa é quando você recebe de alguém uma palavra dizendo: eu te perdoo. Amigos, familiares, parentes, sempre se desentendem, não é verdade? Mas de repente alguém diz assim: olha, eu já te perdoei. Já te perdoei, não se preocupa mais, está tudo bem. Ah, aquilo é maravilhoso. Então vamos recomeçar, vamos continuar sem nenhum sentimento de culpa. O perdão tira o sentimento de culpa. É por isso que é tão importante e necessário sermos perdoados por Deus, porque somos naturalmente pecadores e, por consequência, cheios de culpa. Satanás é o acusador dos crentes. E ele quer colocar culpa em nossa mente, em nossa alma. Mas Deus chega e diz: perdoados estão os teus pecados. Purificado estás com o sangue de Jesus Cristo. E aí é hora de levantar e andar. Portanto, a culpa destrói nossa autoestima, mina nossa confiança em nós mesmos e tira nossa liberdade diante das pessoas a quem ofendemos. Não é assim que acontece? A gente tem um desentendimento com alguma pessoa. Você perde a liberdade de estar com essa pessoa. Se você está num ambiente, essa pessoa chega, existe ali uma situação de constrangimento. Você não consegue olhar para aquela pessoa. Você não consegue se relacionar com ela por conta de uma culpa que destrói a nossa autoestima
mina a nossa confiança em nós mesmos e tira a nossa liberdade diante das pessoas a quem ofendemos. Gente, a melhor coisa a fazer é sermos muito rápidos em perdoar. Nós somos muito rápidos em ofender. Somos ou não somos? Somos. Mas devemos também, da mesma maneira, ser muito rápidos para pedir perdão ou para perdoar, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. Devemos perdoar rapidamente. Tão logo você perceba que foi atingido, que foi, de repente, prejudicado de alguma forma, libera o perdão. Libera o perdão. Senão você vai ficar remoendo aquilo. E não vai ser bom para você. Principalmente para você. Vou contar uma experiência. É vivendo e aprendendo, né? Às vezes apanhando também. Eu coloquei uma televisão à venda pela internet, pelo aplicativo. E apareceram muitas pessoas interessadas, né? Pessoas que queriam pagar um pouco menos, pessoas que estavam interessadas em pedir um prazinho. Apareceu uma pessoa que pagou o tanto que eu pedi. Beleza. Aí essa pessoa, ela fez um depósito. Eu passei a minha conta bancária. Ela fez um depósito. Sabe quando a pessoa faz um depósito só com envelope? E eu, inocente, né? Quando você é honesto, você acha que todo mundo é honesto. E ele me mostrou, ele fotografou o recibinho. Eu achei um pouco estranho porque ele cobriu com o dedão a agência que ele tinha feito o depósito. Olhei aquilo, achei estranho, mas vi lá o valor, o número da minha conta, do banco, tudo certinho. Entreguei a televisão para ele. Ele estava com pressa, ansioso, tal. Tudo bem. Só que quando há um depósito assim, é preciso esperar algum tempo para que ele caia na conta e você possa checar. Mas eu confiei na pessoa. E de repente, quando passou o tempo, que era o tempo necessário para a gente poder fazer ali uma avaliação, olhar a conta, o saldo, não tinha nada depositado. Na mesma hora eu falei, o cara me enganou. Mas, gente, estou sendo honesto com vocês. Na mesma hora que eu percebi isso, eu disse, Senhor, eu o perdoo. Eu não vou carregar esse sentimento de amargura. E nem vou amaldiçoar essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa diante do Senhor. Irmãos, uma paz, uma tranquilidade tomou conta do meu coração. No final das contas, eu tive apenas um prejuízo de ordem financeira. Mas nada atingiu as minhas emoções. Eu aprendi nesse dia o quanto é importante você ser rápido em perdoar, antes que a amargura crie uma raiz no seu coração e comece a dar fruto de todo tipo de ressentimento. Algumas pessoas disseram assim, tomara que essa televisão queime. Falei, não pode queimar, ele tem que usar essa televisão. Ele tem que usufruir dela. Porque o problema dele agora não é comigo. Existe um Deus que é justo. O Deus que ampara aqueles que nele confiam. Esqueci, irmãos. Não me fez nenhum mal. E aquele prejuízo financeiro também não me fez falta. Eu já não tinha aquele dinheiro mesmo. Eu poderia ter dado aquela televisão para alguém que não tinha. Então, quer dizer, de qualquer forma, para mim, não fez diferença. Mas o inimigo tentou criar uma raiz de amargura no meu coração. E se eu não vigiasse, liberasse de imediato o perdão, eu iria conviver com um ressentimento
com ódio, e a minha oração, a minha vida com Deus ficaria prejudicada. No final, eu ficaria mais prejudicado do que a pessoa. Porque eu tenho uma vida com Deus e ele não tem. Então, para ele, aquilo é normal, para mim não é. Então, eu tive que me resguardar. Portanto, quando nós somos perdoados, nos sentimos livres para recomeçar e avançar sem nenhum sentimento de culpa. Da mesma forma, quando você perdoa alguém, você libera essa pessoa para continuar a sua vida. A coisa mais importante no relacionamento humano é perdão. Existem algumas palavras mágicas que abrem portas e fortalecem relacionamentos. Desculpe-me, com licença, por favor, por gentileza. Palavras mágicas. Nossa, como você está bem hoje. Está cheiroso. Como você foi feliz na escolha dessa roupa. Você começa a agregar valores e sentimentos positivos às pessoas. E você começa a abençoar, você começa a elogiar, você começa a ser gentil, e gentileza gera gentileza. Você só recebe aquilo que você dá. Se você dá crítica, você vai receber crítica. Se você dá zombaria, você vai receber zombaria. Se você libera perdão, você também será perdoado. Portanto, nós precisamos entender, a culpa são amarras que nos mantêm limitados e presos à derrota. A culpa são amarras como cordas que nos mantêm limitados e presos à derrota. A derrota é uma situação, é uma condição de vida. É uma realidade de vida. É uma situação de ordem espiritual e emocional. E às vezes as pessoas ficam presas a esse tipo de vida porque ela está vivendo cheia de culpa, porque ela não perdoou e também não recebeu o perdão. Uma mente culpada leva a pessoa ao fracasso. Não duvidem disso, gente. Uma mente culpada leva a pessoa ao fracasso. Porque você fica doente na alma. Você fica totalmente fora de controle emocionalmente. Uma hora a sua ira vai explodir. Uma hora a sua dor vai aflorar. E você vai começar a ofender pessoas que não têm nada a ver com o caso. Você vai começar a destratar pessoas que são inocentes, que querem te ajudar. Mas como você, às vezes, não resguardou o seu coração, ou alguém não resguardou o seu coração, essa pessoa fica cheia de sentimentos ruins. E ela fica prisioneira do fracasso. Sempre que nos encontramos diante da pessoa ofendida, ficamos pensando se ela está lembrando da nossa falha. Não é assim? Ofendemos alguém. De repente você encontra com essa pessoa no banco, na feira, na igreja, na rua. Você fica sempre pensando, será que ela está lembrando do que eu fiz? Nossa, olha lá fulano. Quando vê assim, baixa a cabeça, porque você fica prisioneiro daquele sentimento de culpa. O que ele está pensando de mim? O que ela está pensando de mim? Esse pensamento anula nossa liberdade de expressão, pois sentimos que a outra pessoa está nos recriminando, e às vezes não está, e não conseguimos nem mesmo olhar a pessoa nos olhos. Quer conhecer a sinceridade de uma pessoa? Olha olho no olho. Não tem como você mentir olhando olho no olho. Não tem jeito. Já viu quando uma pessoa mente, ela abaixa os olhos? Ela desvia o olhar? Observa. Toda pessoa que está mentindo,
ela não olha no olho do outro. Ela abaixa o olhar, olha para cima, para o lado ou para baixo, mas ela não consegue olhar nos olhos. Porque os olhos são as janelas da alma. Os olhos refletem o seu interior. Os seus olhos dizem se você está falando ou não a verdade. É incrível isso, mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Passamos a viver sempre na defensiva e caímos nas malhas da hipocrisia. Quando nós vivemos muito na defensiva, é porque nós estamos errados. A culpa é nossa. Quando a culpa não é nossa, você não se defende. Você não se resguarda, você não foge de confronto. Quando você está em paz com você mesmo, você não tem problema de encarar a pessoa olhando nos olhos. Não há uma prisão pior do que não se sentir perdoado. É horrível. Ficamos presos ao passado. Nos sentimos envergonhados e sem autoridade para nos expressarmos sobre assuntos relacionados com a nossa falha. Quando eu estava escrevendo essa mensagem aqui, eu falei, nossa, mas isso aqui é a minha vida. É o meu dia a dia. Quando nós não liberamos o perdão, não somos perdoados, nós ficamos prisioneiros do passado e ficamos envergonhados e sem autoridade para nos expressarmos sobre assuntos relacionados com a nossa falha. Por exemplo, se fomos pegos numa mentira, não nos sentimos à vontade para corrigir uma pessoa que mentiu para nós. Não é assim? Se eu mentir para alguém, eu não tenho a autoridade moral para corrigir alguém que mentiu para mim. Então, olha o quanto é sério o relacionamento. Gente, todo dia nós estamos nos relacionando com pessoas conhecidas e talvez com outras nem tanto. E nós estamos lançando palavras todos os dias. Palavras que às vezes são verdadeiras e às vezes nem tanto. Mas é importante nós entendermos que se nós não nos cuidarmos, não nos resguardarmos, vigiar os nossos lábios, colocar uma guarda à nossa boca, nós vamos perder a autoridade e se nós não resolvermos isso, vamos nos tornar pessoas hipócritas, que vive uma mentira, que vive aquilo que não é. Então nós precisamos guardar o nosso coração, guardar as nossas palavras, para que as nossas palavras não trabalhem contra nós. E se nós quisermos que as pessoas nos honrem, nos respeitem, nos valorizem, nós precisamos fazer isso a elas primeiro. É importante isso. Quando você respeita, você recebe de volta o respeito que você doou. Portanto, às vezes adiamos demais o pedido de perdão e isso nos atormenta durante toda a nossa vida. Quando demoramos demais a pedir perdão, isso nos atormenta durante a nossa vida. Você dorme e acorda com aquele pensamento, com aquele sentimento. Gente, não tem coisa pior do que uma mente cheia de acusação. Pode até acontecer de a outra pessoa não estar mais pensando sobre o caso, mas nos sentimos sempre desconfortáveis. Foi por isso que naquele dia que eu fui enganado, eu liberei na hora o perdão. Falei, não posso levar isso comigo.
isso não vai ser um problema para mim. Eu vou liberar essa pessoa diante de Deus. Porque Deus já me perdoou de coisas maiores, de coisas mais sérias. O que esse camarada fez comigo não se compara ao que eu fiz com Deus, ao tipo de vida que eu vivi diante de Deus. Se Deus foi tão bom em me perdoar a multidão dos meus pecados, eu não vou perdoar uma pessoa que foi desonesta comigo? Eu já fui perdoado. Por que não posso e não devo perdoar? Então, gente, essa é a realidade da vida. Por que você deve perdoar quem te ofende, quem te dá prejuízo, quem compra de você e não paga, quem pediu emprestado não devolveu, quem falou, teceu um comentário ruim a seu respeito? Por que você deve perdoar? Porque você também já ofendeu muito a Deus. Você já foi muito ruim na vida. Você já entristeceu muito o Espírito Santo. Mas Deus te perdoou. Amém? Então, por isso é que nós perdoamos também aqueles que nos têm ofendido. Porque já fomos perdoados primeiro. Quando nós adiamos demais o pedido de perdão, a nossa vida fica atormentada. A culpa é esmagadora. Para rompermos na vida e nos relacionamentos, precisamos do perdão. Pedir perdão e também perdoar. Perdão é sinônimo de recomeço. Por isso é que o salmista estava dizendo: Senhor, das profundezas eu clamo a Ti, pois contigo está o perdão. Senhor, eu quero sair desse buraco. Eu quero sair dessa situação. Mas para isso eu preciso de ser perdoado. O salmista precisava de perdão. Por isso ele disse: contigo está o perdão. O Senhor conhece todo o pecado, mas contigo está o perdão. Só o perdão o tiraria daquela profundeza. Foi assim com o salmista, e é assim conosco nos dias atuais. A culpa pode ser disfarçada por um sentimento de autojustificação, quando nós dizemos para nós mesmos que não estamos tão errados assim. Não, o que ele fez é imperdoável. O que ela fez não se faz. É justificada a minha ira. É justificável o meu sentimento de amargura. A gente fica tentando disfarçar e tentando nos auto-justificar, dizendo para nós mesmos que, afinal de contas, a outra pessoa foi muito má, foi injusta, e nós temos o direito de reagir. Nós tentamos disfarçar. Sabe, irmãos, a falta de sensibilidade para perdoar, dizendo: não, mas o que ele fez não tem perdão. O que ela fez, ninguém pode fazer. Ou seja, aquela pessoa é pior do que eu. Então ela não pode ser perdoada. O que aquela pessoa fez, eu nunca fiz. Por isso ela não pode ser perdoada. Mas quando nós olhamos para o Calvário, gente, e olhamos aquele homem ali, totalmente desnudo, todo estraçalhado pelo chicote romano, com uma coroa de espinhos na cabeça, e o seu rosto estava todo cheio de sangue e todo deformado pela surra que ele tinha levado antes de ser crucificado. O olho de Jesus, as suas bochechas, a sua boca estava toda cortada, todo sangrando, o seu nariz quebrado, porque os socos que ele havia tomado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E você sabe que nós temos no nosso crânio muitos vasos sanguíneos. Sangra demais, qualquer
corte que dá na sua cabeça. Então o rosto de Jesus ficou todo banhado de sangue. Suas costas, suas pernas, seus braços, seus ombros, totalmente estraçalhados pelo chicote romano. Quem levou Jesus para lá? Foram os romanos. Outros dizem, foram os líderes de Israel. Não. Fui eu e foi você. Nós levamos Jesus à cruz, porque ele foi em meu e em seu lugar. Ele sofreu a minha e a sua culpa, a minha e a sua morte, a minha e a sua maldição. Portanto, nós não temos como nos desculpar, tentando disfarçar, ou querer dizer assim, não, é justificável o meu sentimento de revolta. Não é. Não é. Quem não perdoa sofre mais do que aquele que praticou o dano. Quem não perdoa fica prisioneiro daquele que o machucou. Toda vez que o vê, sente ódio dele. Toda vez que o vê, o seu coração fecha. Vou contar outra experiência. Quando eu vim para Goiânia, comecei aqui no Jardim Europa, e eu tinha uma casa financiada em Ipameri, pela Caixa Econômica. E quando eu mudei para Goiânia, minha casa, falei, eu vou colocar a casa à venda, porque eu não vou voltar mais. E coloquei. E vendi a casa. E achei um apartamento aqui, onde é a Quinta Boa Vista, ainda é meu ainda. Só que o intermediário, ele me enganou também. Eu vendi a minha casa por 180 mil. E ele me enganou, mentiu para mim e disse que o apartamento era 180 mil. Na verdade, era 150. Isso em 87. Hã? É, né? 30 mil. Acho que era cruzeiro na época. Gente, quando aconteceu aquilo, aí eu fiquei muito mal. E eu fui na casa dele, tirar satisfação com ele. Mas o camarada era tão desonesto, que ele nem se preocupou. E aquilo ficou remoendo no meu coração. Quando eu encontrava com ele, subia aquela raiva pela desonestidade dele. Um dia Deus falou assim, peraí, até quando você vai conviver com isso? O dano já foi feito. Não tem como você ser mais reparado no seu prejuízo. Até quando você vai carregar essa amargura no seu coração e entristecer o Espírito Santo? Um dia, eu acordei dessa realidade. Falei, Senhor, a partir desse momento, esse homem está perdoado e liberado para continuar a vida dele. E fazer com o meu dinheiro o que ele quiser fazer. É claro que eu daria para ele uma parte de comissão, mas não tanto, né? Por alguns meses, eu fiquei amargurado. Era muito dinheiro. Mas um dia o Espírito Santo disse, até quando? Você não vai ser ressarcido. E você está perdendo qualidade de vida. Eu disse, tá bom, Senhor. Então está perdoado. Está abençoado. Hoje eu posso encontrar com ele, irmão. Não tenho nenhum sentimento de amargura. Nunca serei amigo dele. Mas ele não é mais meu inimigo.
Eu tive prejuízo, mas Deus me honrou. Depois que o governo quitou o financiamento, que era longo, aí eu passei o apartamento para o meu nome. E depois, eu financiei outro apartamento. Então, hoje eu tenho 2 apartamentos. Eu olho assim, eu não entendo, Senhor. É milagre, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Mas Deus é aquele que honra a fidelidade. Honra a sinceridade de coração. É aquilo que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não caem. E tudo que ele faz, ele prospera. Então eu tenho 2 apartamentos hoje. Um ainda não está quitado, mas está no meu nome. E esse outro primeiro, de 2 quartos, está no meu nome também. Vou deixar para minha esposa, se eu for antes dela. Eu não tenho nada no meu coração que me prenda a essas experiências do passado. Gente, não vale a pena. Você morre aos poucos, se você não liberar perdão. Portanto, é imprescindível nós perdoarmos para sermos também perdoados. Pedir perdão é doloroso, pois temos que admitir que erramos e não gostamos de admitir isso. Quem é que gosta de dizer, não, eu errei, estou errado? Você tem que ser muito crente para chegar e dizer, não, eu estou errado. Tem que ser muito crente. Nós não gostamos de admitir isso. Ter que pedir perdão é aceitar que não fomos honestos com o outro e conosco mesmo. Fulano, eu falhei com você. Preciso que você me perdoe. Vou contar outra experiência. Eu trabalhei na minha mocidade, em Pires do Rio, sou natural de Pires do Rio. Trabalhei em várias áreas, mas trabalhei também como fotógrafo. Minha profissão, se eu hoje não for mais pastorear, e eu tiver a oportunidade de mexer com fotografia, eu tenho uma base para trabalhar com fotografia. E eu trabalhei alguns anos e houve um desentendimento entre eu e meu patrão. Aí eu saí. Saí e fui cuidar da minha vida. Mas tinha alguma coisa mal resolvida naquele rompimento. Aí um dia eu parei, há uns 2 anos atrás, falei, eu preciso passar a minha vida limpo. Senti necessidade de ligar para algumas pessoas que eu sabia que tinham alguma coisa, alguma encrenca mal resolvida, alguma coisa que não estava totalmente clara, um relacionamento talvez ali abalado. Aí me vinha à mente, eu ligava para a pessoa. Ligava para ele, ligava para outro, tal, fulano, está aqui, tal, aquela situação, quero te pedir perdão, quero pedir que você me perdoe também, quero te liberar a bênção de Deus, quero retomar a nossa amizade e tal. E aí me veio a experiência de 40 anos atrás. Contei minha idade, hein? 40 anos atrás.
Um dia o Senhor falou assim, você tem que resolver. Aí um dia eu falei assim, então é hoje. Peguei o meu carro, um dia de domingo, fui a Pires do Rio. Cheguei lá, mais ou menos 2 horas, falei, cara, tá dormindo, né? Ixi, hora dessa, depois do almoço, 2 horas. Esperei um pouco, esperei até 4. Falei, não, agora tem que chamar ele, não tem jeito. Ele não saía na porta. Aí, apertei a campainha, aí ele veio. Me recebeu muito bem. Nós nunca deixamos de ser amigos e respeitosos. Mas era uma questão pessoal minha. Resolver aquilo que tinha ficado pelas metades. Chamei ele e a esposa dele. E nós nos sentamos na sala. E eu fiz um retrospecto de toda a minha caminhada junto a ele. Fui grato por ele ter feito de mim um profissional. Grato por ele ter me ensinado uma profissão e me ajudado naquele período de vida mais difícil. Quando nós estamos na mocidade, não tem muita opção no interior. Ele me deu trabalho, carteira registrada, me ensinando uma profissão nobre. Aí chamei ele para conversar, falei, hoje eu vim aqui me encontrar com você. A esposa quis sair, falei, não, pode ficar, relaciona-se com você também. Vocês foram os meus patrões. E aí, irmãos, eu abri o coração. Falei, ó, eu agi errado nisso. A forma como eu saí da empresa não foi a maneira correta. E até hoje, isso está em aberto no meu coração. E eu vim aqui para resolver isso hoje. A esposa, não, que me respeita demais, a gente é muito amigo, vamos tomar café de jeito nenhum. Eu só saio daqui depois que você colocar a mão na minha cabeça e liberar perdão para a minha vida. Na hora, ele colocou a mão na minha cabeça, eu ali, recebendo a bênção, recebendo aquela liberação de perdão, a libertação de todas as amarras durante todo aquele tempo. E aí depois fomos tomar um cafezinho gostoso. Ao final do cafezinho eu disse, bom, agora eu vou voltar para a minha casa e para a minha vida. E voltei. Gente, eu vim voando durante essa estrada aí, ó. Estrada boa, né? Sozinho, fui sozinho. Que maravilha. É quando você fecha brechas. Quando você resolve os problemas que ficaram em aberto. Quando você se humilha na situação em que você precisa humilhar. E tem coragem e dignidade para dizer, eu errei com você. Eu errei com você. Não podia ter sido daquele jeito. E hoje, queridos, eu estou continuando a fazer uma revisão de vida. Não parei mais depois desse dia. E cada dia eu vejo coisas novas aparecendo. Cada dia alguma situação nova surge. Você precisa resolver, você precisa pedir perdão, você precisa perdoar, você precisa resolver da melhor maneira possível. O Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. É para isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade. Quer ficar bem com Deus? Não guarde nenhum ressentimento do seu próximo. Vou concluir com o que Jesus disse sobre a oração verdadeira, o padrão da oração verdadeira. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ele conclui: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 9 a 15. É assim que funciona. Nós oramos: Senhor, me perdoa. Deus disse, com toda a certeza. Só que você também precisa aprender a liberar perdão. O perdão, ele te liberta para viver uma vida sobrenatural. Não seja escravo dos sentimentos de amargura. Não seja retido por falta de liberar perdão. Para quem quer que seja. Perdoe o mais rápido que você puder, para o seu próprio bem. Se você perdoa rápido, Deus também rapidamente te perdoa. É assim que funciona no reino de Deus. Seja livre, seja liberto. Não seja refém daquele que te prejudicou. Quando você não o perdoa, você se torna refém, escravo dessa pessoa. Então liberte-se pelo poder do perdão. Amém, queridos? É assim que nós temos que viver. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, onde nós podemos, ó Deus, ser ensinados pelo Teu Espírito a importância de não sermos escravos de ninguém e de nada, liberando o perdão para também sermos perdoados. Abençoa a Tua igreja nesta noite. Abençoa o nosso coração. Estamos aqui reunidos em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, colocando diante de Ti toda a nossa vida. Se alguma coisa, Deus, ainda está retendo a Tua bênção ou entristecendo o Teu Espírito em nossa vida, mostra-nos, Senhor, e nos dê a graça, o poder para perdoar indistintamente quem quer que tenha nos prejudicado de alguma forma. Assim como o Senhor também lava o nosso coração, perdoa-nos de todos os nossos pecados e nos ensine a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Levanta cada família aqui representada, cada família dessa congregação. Levanta no poder do Teu Espírito, no poder do Teu perdão. Em nome de Cristo. Amém e amém. Podem ficar à vontade. Queridos, muito obrigado pelo convite. Espero estar com os irmãos mais breve, não demorar tanto, se Deus assim permitir. Muito obrigado, viu?